Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Aran, esse é o Diário do Aran, edição 3. Vou falar de 3 livros, estou falando de fone para eu conseguir ouvir minha voz, tá? E não ficar uma coisa meio rouca, com chiado, passinho de cachorro andando pela casa, tá bom? Fica aí que eu já volto. Ok, gente, então vamos falar de livro. O primeiro livro é esse aqui, ó. Paris por um Triz, do Adão Iturrusgaray, que finalmente saiu, tá? Esse livro ele tinha anunciado há muito tempo. Eu fiz 2 entrevistas com o Adão aqui na TV Bula. Uma delas é só sobre esse livro. Você pode clicar aí e ver a entrevista, porque vale a pena, é bem legal. Mas isso aqui é o seguinte, o Adão, antes dele ser um cartunista rico e famoso, ele foi um cartunista pobre, fudido, que foi para Paris tentar a sorte, tentar vender os cartoons dele em revistas francesas. Então saiu daqui com uma mala de roupa, sem nada, uma mão na frente e outra atrás, como se dizia, e foi para Paris, e é isso a história que ele conta no livro, tá bom? Então, é o primeiro livro do Adão com letrinhas, né? Obviamente não é o primeiro livro do Adão, mas é o primeiro livro de texto. E eu acho quer dizer, isso é meio controverso, porque eu sempre acreditei que tira é uma forma de literatura, quadrinho é uma forma de literatura, todos nós sabemos disso, e a tira, especificamente, é uma forma muito peculiar de literatura, porque a palavra tem que ser precisa, não tem erro. Né? Escrever uma tira é quase como escrever uma poesia. Se você erra a palavra, o texto fica ilógico, você não entende, ou você perde a graça, né? O que é muito comum. Então, assim, quem faz tira, cartunistas que fazem tira, no geral, escrevem muito bem, que é o caso do Adão. Então, fica a dica, tá? Esse livro acabou de sair, é da Zarabatana, e Paris por um Triz, Adão escrevendo memórias, tá bom? Vamos lá, ó, para quem está curioso com esse ET veio diretamente de Varginha, tá? Para cá, porque como vocês sabem, eu também tenho interesse pela vida alienígena, né? Então, por isso que ele está aqui. Bom, segundo livro, o seguinte, Era uma Vez no Contestado, Tiago Mester Carneiro, ele é o cara que faz o Andar Tolo. O Andar Tolo é um dos melhores sites, talvez o melhor site de Monty Python que tem no Hemisfério Sul, tá? Ninguém fez um site tão completo. Ele é um jornalista, tem 39 anos, já escreveu vários livros, inclusive esse aqui, que eu tenho, que é a história quase completa do Monty Python. Para quem gosta de Monty Python, isso aqui é perfeito. Um livraço sobre o grupo. Mas isso aqui, o novo livro dele, é um romance, tá? É uma história que ele diz que é uma mistura de western com Quentin Tarantino, que já é uma mistura interessante, né? Muito legal. E se passa durante a Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado aconteceu no começo do século XX, ali entre Paraná e Santa Catarina. Por uma razão, é uma dessas guerras, um desses fatos históricos interessantíssimos que, infelizmente, a gente estuda muito pouco na escola, né? Devia estudar mais. Mas a Guerra do Contestado aconteceu porque iam construir uma ferrovia ligando o sul até São Paulo e tiveram que desapropriar algumas propriedades rurais de gente que cultivava erva mate. E isso levou a uma guerra, né? Uma guerra que foi de 1912 a 1916, é considerado um dos conflitos mais sangrentos da história do Brasil. E o Tiago usa esse contexto para escrever uma história. Só que na história dele, além de ser uma história de guerra, também envolve a lança do destino. A lança do destino é uma relíquia sagrada, que é aquela lança que supostamente perfurou o abdômen de Cristo quando ele está na cruz. Então diz a lenda que quem tiver essa lança será invencível, terá um exército invencível. Tem várias teorias conspiratórias envolvendo essa lança, inclusive há uma ideia de que o Hitler queria essa lança e de que ele teria tido essa lança, e quando essa lança se perdeu, ele perdeu a guerra, tá? É uma teoria conspiratória, por isso que o ET está ali. Mas enfim, fica a dica, Era uma Vez no Contestado, Tiago Mester Carneiro, acabou de sair, tá bom? Vale a pena. Bom, o terceiro livro não é uma dica de lançamento, é um comentário. Eu não sei se vocês acompanharam, já tem uma semana e pouco essa história. Mas o livro Maus, do Art Spiegelman, ele foi censurado numa escola americana, uma escola do Tennessee, chamada McNeese
Country School, o que é uma coisa bastante complicada. O Maus ele aparece em qualquer lista de melhores graphic novels de todos os tempos, ele está nessa lista. Ele ganhou o Pulitzer em 1992, e foi um livro que abriu um pouco o espaço para a literatura de imagem, para a chamada graphic novel, tá? Hoje em dia, essa cultura geek é uma cultura hegemônica, né? Os filmes de maior bilheteria são baseados em quadrinhos, mas em 92 não era assim. E o Art Spiegelman, que é um cara que veio do quadrinho underground nos anos 60 e 70, ele fez esse mouse, e o mouse ajudou a abrir a porta para a literatura de imagens, chamada literatura de imagens. Mouse é a história do avô dele, como se fosse uma biografia do avô dele, que sobreviveu ao Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, mas ele recria isso em forma de quadrinhos. Então todos os judeus são desenhados como ratos, e todos os nazistas são desenhados como gatos, tá? O livro foi censurado porque ele era indicado para alunos de 13, 14 anos do curso secundarista, e a escola considerou que o livro tem nudez e, portanto, não era adequado para esses alunos. É uma coisa bastante complicada, porque esse negócio de queimar livro, proibir livro, está ficando muito comum. O que eu acho muito estranho é que, dessa vez, essa censura puritana veio da direita, mas não houve uma condenação dessa censura por parte da esquerda. Por quê? Porque o chamado campo progressista, eu não gosto desse termo, eu acho que ele não define exatamente o que está acontecendo, é um termo inventado e artificial, que não define uma corrente de pensamento, então acho complicado, mas é assim que ele se define, então é assim que a gente vai tratar. O campo progressista também acha que é interessante censurar livro, inclusive está acontecendo isso, né? No Canadá, recentemente, foram queimados livros, fizeram uma fogueira de livros, alegando que esses livros tinham conteúdo racista. Agora, essa condenação veio da extrema-direita. Eu, sinceramente, acho o seguinte, não importa quem censura, a censura ela não pode existir, entendeu? A gente tem que deixar claro também, quando a gente fala de liberdade de expressão, o que é liberdade de expressão, sabe? Liberdade de expressão é geralmente a liberdade de quem você discorda. É isso que é liberdade de expressão, porque você defender a liberdade de expressão para quem concorda com você não é defender a liberdade de expressão. Isso é defender a turma, isso é defender o grupinho. Isso não é liberdade de expressão. Naturalmente, eu acho que essa discussão está virando uma bagunça, especialmente no Brasil, por causa do presidente tosco que foi colocado lá em cima, que confunde injúria ou ameaça de morte ou racismo com liberdade de expressão. São coisas completamente diferentes e a gente precisa traçar uma linha para separar uma coisa da outra. Então, assim, é legal, que eu precisava falar disso, da história do Maus. O Maus é um livro que precisa ser lido. Tem um outro livro do Art Spiegelman também que chama Breakdowns, um livro lindíssimo, lançado pela Companhia das Letras, tá? Vale muito a pena. E é preciso deixar claro que literatura, a censura ela é péssima, não importa que a pessoa exerça a censura achando que está fazendo isso em nome do bem ou do bem da humanidade, porque todo censor ele acha que ele está agindo em nome de uma coletividade. Não é verdade. Ninguém elegeu, ninguém votou nessas pessoas, ninguém transformou essas pessoas em juízes do que a gente pode ler e do que a gente pode ver, do que a gente pode dizer. Na boa, eu cresci durante a ditadura, foi um período chatíssimo. Imagina você não poder ver um filme porque alguém em Brasília decidiu que esse filme é inadequado para você. Você não poder ler um livro porque alguém decidiu que isso é inadequado. Né? Ver uma peça, não, essa peça não pode porque as pessoas não vão entender. Isso é inadmissível, tá? A gente precisa dizer isso e não importa de que lado venha a censura. Venha da esquerda ou venha da direita, a censura é sempre péssima e tem que ser combatida. Esse é a grande luta do século XXI. Tá? Esse é o grande embate do século XXI e é preciso tomar partido claramente sobre isso, tá bom? Fica a dica, vai ler Maus, vai ler Art Spiegelman, que vale a pena, e esse é o comentário sobre esse imbróglio cretino que aconteceu nos Estados Unidos. Mais um, né? Mais um. Bom, é isso aí, foi o Diários do Aran dessa semana. Semana que vem tem mais. Dessa vez a gente teve a participação
do ET de Varginha ali no fundo. E semana que vem vai ser um pouco mais leve, tá bom? Tá curtindo o canal? Aciona o sininho, compartilha nas redes, faz esse canal crescer para a gente ter conteúdo bacana para você. Valeu e tchau!